Olá, hoje eu estou aqui com um grande amigo de longa data, um profissional que eu tenho um respeito, um carinho danado e sempre me pede para trazer profissionais do segmento da indústria do vestuário para gerar insight na cabeça de todos vocês que seguem o Doutor Gestão nas redes sociais. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Rego, um profissional apaixonado tanto quanto o Doutor Gestão, e vai ser um bate-papo muito legal sobre logística. Logística voltado para a moda, para a indústria têxtil do varejo. Marcelo, obrigado por ter recebido meu convite. É um prazer enorme estar com você. E quem é o Marcelo Rego, para quem não conhece? Ô, Roberto, tudo bem? Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, nesse espaço bacana aqui. Prazer te ver de novo depois de tanto tempo, é sempre um prazer. Bom, eu estou nessa área do varejo de moda já faz mais de 20 anos. Na verdade, eu sou formado em ciências contábeis, eu sou contador de formação e tudo a ver. Depois eu descobri que me formar em ciências contábeis tinha muita relação com a parte da administração. Caí na área de logística, me especializei em logística empresarial, em supply chain, e durante esses últimos 20 anos, 20 e poucos anos aí, sempre ligado nas marcas de moda, trabalhando, sempre alavancando as empresas nesse ramo da logística, que era uma área muito carente, né, há bastante tempo atrás, e cada vez mais, que bom, essa área foi sendo bastante reconhecida nesse mercado. E isso também, sem dúvida nenhuma, alavancou e ajudou muitas empresas a crescerem aí nos últimos anos. Ok, Marcelo, segura tudo que eu vou tirar tudo do HD dele. Fique ligado que após a vinheta, um bate-papo apaixonado. Se você é da indústria têxtil e vestuário, atacado, varejo, você tem uma estamparia, quer empreender, tem uma facção, uma oficina, olha, conteúdo de valor 0800, tá bom? Doutor Gestão Flix, após a vinheta, esse bate-papo sobre logística voltado para o varejo com o Marcelo. Até daqui a pouco. Olá, Marcelo, muito obrigado, como eu já havia falado, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Vai enriquecer muito o canal, acredite nisso. Mas, enfim, como é que você vê hoje, vamos começar explorando o teu HD, como é que você vê hoje o varejo, a logística voltada para o varejo de moda, ligado à indústria têxtil do vestuário, e a gente pode falar não só de produtos de roupa, mas também de sapato. Bom, Roberto, a gente sabe que há alguns anos atrás, posso falar de 10, 15, 20 anos atrás, era uma área muito carente de profissionais, em todos os níveis, né? Todos os departamentos de uma fábrica ou de uma atacadista dependia muito da profissionalização dessas áreas, né? Logística, na verdade, antigamente não era nem chamado de logística, né? Quem tinha um estoque numa empresa chamava de depósito, chamava de estoque. Logística vem sendo um conceito maior, né? Ou seja, de organizar todo o fluxo de entrada, processamento e saída de matéria-prima ou produtos acabados. Na verdade, esse movimento aí precisa de alguém com um olhar do todo, né? Uma visão bem holística do negócio, participante também da estratégia do negócio. Eu sempre costumava dizer que é o seguinte: a empresa de moda, ela não é uma empresa de logística, ela é uma empresa de moda, é uma empresa que vende. E a logística, ela precisa entender as necessidades das empresas de moda, até porque, como conceito, você precisa fazer sempre mais com menos, ou com os melhores recursos possíveis, para você participar da empresa como um todo, mas agregando valor sempre, né? Logística não pode... Na verdade, eu sempre falo, Marcelo, não cortando você, são duas empresas distintas, né? A empresa de vendas e a fábrica, a indústria, que tem um olhar totalmente diferente, né? Exatamente. E a logística passa por todos os tamanhos de empresa, né? É muito comum fábricas começarem a produzir, né? E prestando produção, fazendo produção para grandes marcas, pequenas, médias e grandes, mas ela também precisa se organizar para poder acompanhar o crescimento, muitas vezes, do seu cliente, que é uma marca conhecida ou não, né?
E muitas vezes o grande problema é a organização, é a logística, é o processo de recebimento da matéria-prima, agilidade ali no processo produtivo de confecção, ali também tem logística, né? E quando o empreendedor ou o dono da fábrica, eu vejo muito isso acontecer, já vi bastante acontecer, ele é muito focado, claro, no business dele, no negócio de fabricação, só que às vezes ele anda mais lentamente porque ele tem uma retaguarda que anda lento por falta de organização. É aí que está o investimento no profissional especializado de logística, porque às vezes o primeiro sentimento que tem é que falta espaço, né? E agora o almoxarifado ficou pequeno, agora a área de controle de qualidade ficou pequena. Então, esse profissional da logística, ele entra, inclusive, para organizar processos. É uma dor muito constante você implantar uma fábrica ou implantar uma atacadista, crescer rapidamente, né? E depois olhar para trás e ver que você precisa organizar a sua expedição, ou o seu recebimento, a sua distribuição. E às vezes você não pode ficar trocando de endereço toda hora, né? Um ponto muito importante é a gente saber utilizar processos, pessoas e tecnologia, como sempre. E às vezes você como profissional, não sei, eu costumo dizer que o Lean, o Lean tem vários primos. Você como profissional usa o Lean, na verdade o pessoal fala Lean Manufacturing, na ferramenta, uma das ferramentas para te ajudar na logística? Sempre, a gente está sempre muito focado em organização e melhoria contínua, né? Não existe uma receita de bolo para todos os CNPJs, cada CNPJ tem o seu DNA e cada um deles você aplica as ferramentas e os conceitos de administração cabíveis naquele momento, né? E são completamente adaptáveis. E aí você precisa encurtar muitos caminhos com organização, com uma ferramenta de administração que vá otimizar processos. Muitas vezes a gente faz um processo atrás do outro. A gente ensina, muitas vezes, né, a andar processos paralelos para poder você chegar mais rápido no final da produção. Entendi. Você, como profissional apaixonado por logística, qual é a dica que você daria aí? Na verdade, 3 dicas que você acha que são dicas matadoras para quem trabalha com logística voltado para o varejo. Bom, escolher primeiro, né? Escolher bem as pessoas. A pessoa tem que ter, o colaborador, né? Ele tem que ser bem escolhido e aí precisa de uma liderança bem preparada para poder entender as habilidades daquele profissional para aquela determinada tarefa. Isso não é a primeira garantia, mas não é toda a garantia, mas é assim, uma decisão muito importante. Escolher bem as pessoas. Depois você escolher as ferramentas que são adaptáveis ao seu modelo de negócio. Segunda. Não adianta você comprar uma ferramenta que custa R$1 milhão se você só vai usar 1% daquilo ali. Muita gente, por falta de conhecimento, escolhe uma ferramenta de gestão caríssima e ele só vai usar, pilotar 1% daquilo ali. É aquilo, né? Você compra um Boeing, mas só precisa dirigir um teco-teco. Já que você tocou nesse assunto, Marcelo, nessa segunda dica, vamos lembrar que falta uma dica, eu costumo dizer o seguinte, não adianta você, todo mundo, qual é o ERP que você indica, qual é o ERP que você indica? Cara, a empresa toda desorganizada. É como se você comprasse uma televisão de LCD de 70 polegadas, colocasse nessa casa que tem obra. Então, as pessoas não entendem, acham que é uma magia, que vai piscar os olhos e esse software, essa ferramenta vai resolver tudo. Não é assim. Bom, e a terceira dica eu vou juntar 2 em 1, tá, Roberto? Eu vou juntar processo e tecnologia. E, assim, você escolheu bem as pessoas, escolheu a ferramenta certa que você vai usar. Agora, você não tendo a ferramenta, não tendo processos, e processo hoje em dia é muito ligado à tecnologia, né? Então, assim, hoje em dia o profissional de logística ele tem que conhecer de tecnologia também. O mercado está cheio de ferramentas aí, totalmente digitais, tecnológicas, e você tem que desenhar muito bem os processos da sua fábrica, da sua empresa atacadista, da sua logística de início ao fim, justamente com isso, organizando o processo, organizando as etapas e vendo qual é o melhor caminho. A gente fala muitas vezes em fazer um processo e identificar naquele processo ali aquele desenho que é tipo um macarrão, né? Você tem que tirar o macarrão do teu chão de fábrica, você tem que ter
fazer de tudo para que você tenha uma linha mais reta possível, um processo mais fluido possível, para você não andar em zigue-zague dentro da sua fábrica, dentro do seu CD. Então, processos aliados à tecnologia sempre foi, sempre será e vai continuar sendo. Hoje em dia, vamos falar assim da logística no varejo em geral, né? Principalmente no varejo de moda, e falar um pouquinho de custos. Talvez seja interessante você colocar nessa pauta. Falando do profissional de logística para uma fábrica, para um centro de distribuição, para uma empresa de moda, o custo de transporte é quase 2/3 do custo logístico em qualquer operação, na pequena, na média ou na grande. Modal, né? Exatamente. Então, assim, transporte em geral, seja o transporte inbound ou outbound, que você tem que custear isso, ele é muito caro. Muito. Ou seja, de todos os outros custos que você tem, de manutenção, de pessoal, de ferramenta, de tecnologia, transporte ocupa 63% desse custo total logístico. Caramba, 63? Na minha cabeça aí uns 45. É quase 2/3 da tua operação. Se você colocar no orçamento anual, é muita coisa. Então, assim, se tivesse uma quarta dica, ou mais uma grande dica... a dica top aí. Cara, o profissional de logística, ele cuidar muito do seu custo logístico. Tem empresas que têm a frota própria, tem empresas que têm um carrinho, tem empresas que têm uma frota, tem empresas que contratam um frete fracionado com uma transportadora de mercado. Se você não souber negociar o seu custo de frete, muitas vezes você empata dinheiro, principalmente com quem trabalha com e-commerce, na sua operação logística. Ou seja, às vezes nem vale a pena você custear o transporte, ou dependendo do preço do seu produto, porque o custo do transporte não foi bem negociado pelo profissional de logística. Então, assim, se você ultrapassar a margem que é permitida dentro do negócio, você acaba afundando muitas vezes e vai descobrir isso no final do exercício. E demos prejuízo no resultado no final do ano. Por quê? Porque a área de transporte comeu aí quase 100% do orçamento só com frete. Então, assim, nível Brasil, quase 2/3 A grande expertise do profissional de logística é estar negociando o tempo todo custo de frete. Nada melhor do que a concorrência. Fazer um bid, ou então fazer uma simulação o tempo todo. Isso é de mês para mês. Né? De mês para mês você pode alternar, por que não? E isso é colocar na mesa de negociação e ver as melhores oportunidades. Tem que ter uma gestão muito correta, e você de logística, para você... Esse custo que você tem aí, se você não tiver uma gestão correta de todo esse aparato, você não aguenta aí o alavanque do custo, né? Não aguenta, e é um assunto que tem que ficar o tempo todo em cima da mesa, porque é comum você esquecer dele. Você quer ver a operação rodando, mas quando você vai fechar o final do mês lá, você precisa entender o que foi ruim para poder você resolver. Então é bom você trabalhar com orçamento, é bom você trabalhar com concorrência, principalmente na área do transporte, porque realmente qualquer desvio aí de custo na malha rodoviária, principalmente, né? O modal que você usa só o terrestre, né? Eu utilizo hoje rodoviário, muito pouco aéreo, mas eu tenho uma operação hoje em dia para Manaus. O Brasil é muito grande, né? Sim. É um país enorme. E hoje em dia, para você ter uma ideia, para a gente transportar, a gente está no Rio de Janeiro, para a gente transportar Rio de Janeiro, Porto Sepetiba até Porto de Manaus, hoje em dia a cabotagem é muito mais econômica. Você tem uma ideia, comparando o rodoviário Rio de Janeiro-Manaus com cabotagem Porto Sepetiba até Porto de Manaus, isso hoje em dia eu consegui uma negociação de 40% de redução no custo desse frete e de 50% no tempo. Um caminhão daqui... Parabéns! O caminhão daqui do Rio de Janeiro para Manaus, ele leva 22 dias para chegar até lá. O navio de Porto Sepetiba até Porto de Manaus hoje trafega em 12 dias. Então, 22 dias para 12 dias. Ou seja, a gente ganha em tempo e a gente ganha em dinheiro, em custo, né? É por isso que eu falo, se o profissional de logística não estiver antenado, como é que está rodando os modais no Brasil, ele perde uma oportunidade, e essas oportunidades são grandes se você perder, e você conquista tempo, você conquista dinheiro, que é resultados melhores. Marcelo, eu acho que foi bastante interessante, para não ficar muito cansativo.
Eu te agradeço imensamente dispor do seu tempo para poder fazer esse conteúdo. Vou deixar seu contato, seu Instagram, você me manda depois, para quem quiser conhecer mais de perto o trabalho do Marcelo, saber quem é o Marcelo Rego. Olha, muito obrigado mesmo, foi um prazer, espero que a gente se veja em outras ocasiões. Eu que agradeço, Alberto, um abraço, foi um prazer. Um abraço, fica com Deus.